O Fórum de Negócios criado pelo presidente francês e que se realiza em Versalhes vai na 9ª edição. O objetivo é atrair investimento estrangeiro. Só em 2026 foram ultrapassados os 87 mil milhões de euros angariados nos últimos 8 anos. Grande parte da quantia é garantida pela gigante tecnológica japonesa SoftBank. E cette édition de Choose France à elle seule va permettre de cristalliser un montant record de 93 milliards d'euros d'investissement confirmés pour plus de 15 000 emplois. C'est évidemment de très loin une édition record et c'est historique. Os 45 mil milhões de euros da SoftBank serão gastos até 2031 em centros de dados no norte de França. A multinacional indicou que a eletricidade de origem nuclear foi um fator-chave na escolha do país. Macron acrescentou que o total de 93 mil milhões será também investido na conquista de independência em semicondutores e minerais críticos, na eletrificação de tratores e caminhões, no aço e nos cuidados de saúde. Na Colômbia, o candidato de direita, Abelardo de la Espriella, venceu a primeira volta das presidenciais com 44% dos votos. O candidato de esquerda, Ivan Cepeda, também garantiu um lugar na segunda volta ao obter 41% dos votos. O senador contou com o apoio do atual presidente do país, cuja relação com Trump tem sido marcada por tensões. El primero es que la jornada de hoy esperamos y queremos consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano. Cepeda prometeu dar continuidade às políticas progressistas de Petro e avançar com esforços de paz com os grupos armados. Já de la Espriella, conhecido por o Tigre, prometeu acabar com os grupos criminosos e construir 10 prisões para os seus membros. Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. A vitória do candidato de direita foi inesperada, tendo em conta as sondagens. Cepeda alegou que centenas de milhares de votos tinham sido manipulados e que houve interferência estrangeira nas eleições, mas não apresentou quaisquer provas. Pequenas, discretas e sem fumo, as bolsas de nicotina estão a ganhar espaço em Portugal, mesmo antes de existirem regras claras para a sua comercialização. Colocam-se entre a gengiva e o lábio e libertam nicotina sem combustão. Durante meses, estes produtos foram vendidos em tabacarias e quiosques num vazio legal. A tabaqueira avançou este ano com a comercialização oficial das bolsas de nicotina em Portugal, desde que passaram a ser incluídas na lista de produtos tabágicos e com nicotina que pagam um imposto especial de consumo. A empresa defende que estas alternativas são menos nocivas do que o cigarro convencional. Os produtos de nicotina têm que ser regulamentados todos, porque a nicotina é aditiva. Então, o que é fundamental é que exista uma regulamentação que permita de comercializar estos productos para el fumador adulto, pero también salvaguarde que os menores de edad no tengan acceso a estos productos y que también estos productos no sean apelativos para este audience, que no es el target audience de estos productos, son los fumadores adultos que utilizan nicotina hoy, darles a ellos una alternativa con un impacto diferenciado face ao cigarro tradicional que utilizan hoy. Com sabores como menta, frutos vermelhos ou manga, estes produtos levantam preocupações entre os especialistas em saúde pública, que receiam que possam tornar-se mais apelativos para jovens e adultos não fumadores. Tem que ser banidos totalmente qualquer tipo de sabor, porque nós sabemos que os aromas aumentam muito a absorção e potenciam muito a dependência, e é a razão pela qual as crianças e os jovens gostam de usar estes produtos, sem dúvida nenhuma. Cada bolsa pode conter níveis de nicotina equivalentes a vários cigarros tradicionais. Apesar de não conterem tabaco, o potencial de dependência mantém-se e os riscos para a saúde também. Os efeitos no cérebro são talvez os mais preocupantes, sobretudo porque quem vai usar estes produtos são sobretudo as crianças e os adolescentes e também os adultos jovens. A nicotina prejudica o desenvolvimento do cérebro, interfere com as capacidades cognitivas e provoca alterações do comportamento.
Agora o governo prepara novas regras, restrições à publicidade, limites na venda e proibição de sabores e embalagens coloridas. A intenção é regular um mercado em expansão antes que chegue ainda mais longe. Nas instalações da antiga fábrica da Doppler, em Manfredonia, na província de Foggia, no sul de Itália, retomou-se a produção graças a uma cooperativa de trabalhadores. A empresa especializada em louça descartável tinha encerrado na sequência da introdução em 2021 de uma normativa europeia que proibia a venda de artigos descartáveis de plástico. Com determinazione, com empenho e soprattutto com tanto coraggio hanno deciso di occuparsi della loro azienda, hanno tutelato i loro posti di lavoro e sono diventati loro imprenditori attraverso un percorso di cooperazione, anche un percorso legato alla sostenibilità, perché qui vengono prodotti degli elementi che sono legati alla tutela dell'ambiente. A nova gestão vai produzir artigos descartáveis em plástico e bioplástico certificado com emissões nulas, com prioridade ao uso de materiais reciclados, recicláveis ou compostáveis. La transizione verso la bioplastica credo che sia ormai un processo inarrestabile. Abbiamo sposato anche le direttive dell'Unione Europea e in questo modo contribuiremo a salvare l'ambiente, a salvare il territorio, a salvare anche un mondo più pulito per i nostri figli. O projeto teve de enfrentar vários obstáculos, mas a determinação dos trabalhadores e o apoio recebido permitiram este novo arranque. Grécia e Turquia têm assistido a uma transformação profunda nas suas relações económicas. Nos últimos 5 anos, o volume total do comércio e do turismo entre os dois países terá duplicado. No entanto, este crescimento tem se tornado cada vez mais desigual, marcando uma mudança significativa em relação ao equilíbrio observado nos anos anteriores. Ενώ από την Ελλάδα μέχρι πριν από 10 χρόνια ερχόταν στην Τουρκία για ψώνια, Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη και Σάνι, τώρα από την Τουρκία οι επισκέπτες πάνε στην Ελλάδα γιατί οτιδήποτε θέλουν να ψωνίσουν είναι πιο φτηνό. Εδώ είναι φτηνά τα απολύτως απαραίτητα για να ζήσει κάποιος, να διαβιώσει, να επιβιώσει μάλλον. Αλλά όταν πάει για να ψωνίσει κάτι ακριβότερο, κάτι καλύτερο, η τιμή εκτοξεύεται. Embora o número de gregos que visitam a Turquia se tenha mantido relativamente estável, o número de turistas turcos na Grécia terá triplicado nos últimos 4 anos. Geçen ay Yunanistan'a tatile geldim. Karayoluyla Kavala'ya ve Selanik'e gittim. Ve Yunanistan'ı çok beğendim açıkçası. Yemekler çok güzeldi, porsiyonlar büyüktü ve ucuzdu her şey, fiyatlar gayet uygundu. Η τουριστική πλευρά της Ελλάδας είναι πολύ σε κατώτερα επίπεδα από πλευράς οικονομίας της Τουρκίας και ως εκ τούτου βλέπουμε από το Αϊβαλί είτε από τις διάφορες άλλες περιοχές περνάνε κατά χιλιάδες πλέον, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στα ελληνικά νησιά. Fontes diplomáticas indicam que só o consulado da Grécia em Istambul emite atualmente cerca de 1.300 vistos por dia, muitos dos quais a permitirem entradas múltiplas. Eskiden Yunan müşterilerimiz daha yoğundu. Şu an Türkiye'ye daha uğruyorlar. Bunun sebebi ekonomik şartlar bu şekilde. Kıyasla daha az. De acordo com os dados da Autoridade Estatística Helénica, a balança comercial entre os dois países também sofreu uma mudança drástica. As importações da Turquia para a Grécia cresceram, sendo agora estimadas em 3,34 mil milhões de euros. Por outro lado, é esperado que as exportações gregas mantenham a tendência descendente dos últimos 3 anos, depois do pico de 3 mil milhões de euros em 2022. Τα τελευταία χρόνια η ροή των επισκεπτών από την Τουρκία στην Ελλάδα και αντιστρόφως έχει αλλάξει. Όλο ένα και περισσότεροι Τούρκοι έρχονται και ξοδεύουν στην Ελλάδα. Όλο ένα και λιγότεροι Έλληνες έρχονται και ακόμα λιγότερο ξοδεύουν στην Τουρκία. Από την Κωνσταντινούπολη, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Fascination qu'on peut avoir sur Marilyn Monroe
et elle fascine et c'est compréhensible, ça peut oblitérer un peu son travail de comédienne, c'est-à-dire son travail d'interprète à l'écran. Et cette exposition, elle a voulu un peu, non pas chercher la vraie femme, la supposée vraie femme derrière l'icône, mais de regarder plutôt l'interprète, la comédienne, mais aussi la star. Se lance dans un combat avec la Fox pour revaloriser son contrat et pour accéder notamment à la possibilité de choisir non seulement ses rôles mais aussi les réalisateurs avec qui elle tourne. Elle est souvent regardée, voire même depuis l'affaire Weinstein et depuis l'ère post-MeToo, elle est regardée un peu comme une icône féministe, celle qui aurait dénoncé avant tout le monde les abus à Hollywood.